É bom ser convidado, sim ou não? Sim ou não? Isso, depende do convite, né? Claro, né? Mas, sendo um bom convite, todo mundo gosta de ser convidado, não é isso? Para uma festa, para um churrasco, para uma viagem, para um passeio, né? Então, nós recebemos vários convites na nossa vida. E esse texto aqui fala sobre o convite que foi recusado. Um convite que Deus fez, né, usando aqui Jesus contando a parábola de um homem que resolveu fazer uma grande festa e mandou convite para várias pessoas. Né? Jesus está aqui usando essa parábola para nos ensinar conceitos do reino, para nos ensinar sobre o reino de Deus, sobre o que é andar com Jesus, ter uma vida renovada, transformada pelo poder do Senhor. A palavra convidar, todos nós sabemos que significa chamar, solicitar. Alguém me fez um chamado, alguém me fez um convite, alguém se lembrou de mim. Alguém resolveu me honrar, resolveu me dar um crédito, uma credibilidade. Né? Alguém resolveu ter consideração por mim. Obrigado, irmã Cida. E todos nós ficamos felizes com o convite. É lógico que depende do convite. E a verdade é que existem bons convites e que existem maus convites. Quantas vezes você e eu recebemos maus convites? E por causa desses maus convites que nós recebemos e nós aceitamos, nós fizemos muitas coisas, nós trouxemos muitos erros para nós trouxemos muita maldição, nós trouxemos muitas consequências para as nossas vidas. Existem convites que são para a morte, diga misericórdia. Diga, esses convites eu não vou aceitar. São convites para a morte, são convites para a destruição, são convites para o pecado, são convites para tudo que é de errado. Mas existem convites que são convites para a vida, para trazer a bênção de Deus, para trazer o milagre, para trazer o sobrenatural, para trazer a presença do Senhor. E aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos mostrar como é que as pessoas reagem aos convites. Como é que eu, como é que você, como é que nós reagimos aos convites que o Senhor nos faz, ao convite que Deus nos dá para caminharmos com Ele. Como é que as pessoas reagem? Então o Senhor vai mostrar aqui como é a reação das pessoas aos convites, ou ao convite, melhor dizendo, ao convite do Senhor Jesus. Então, Jesus ensina aqui que há aqueles que, quando são convidados por Ele, preferem os bens materiais do que andar na presença dEle, do que se entregar a Ele, do que caminhar no reino dEle. No versículo 18, uma daquelas pessoas que foram convidadas, e que retrata esse tipo de pessoas, essa classe de pessoas, disse para o emissário: olha, eu não posso ir na festa, porque eu comprei uma terra, eu comprei uma propriedade, eu comprei um sítio, eu comprei uma fazendinha, eu comprei uma casa, e eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar dos meus bens. Ou seja, esses são aqueles que preferem os bens materiais do que andar na presença do Senhor. Rejeitam o convite de Jesus para andar na presença dEle, porque estão valorizando o que é material, estão valorizando o que conquistaram materialmente, como se nós fôssemos levar para a eternidade as nossas roupas, as nossas casas, os nossos carros, bicicletas, motos. Isso nos dá um pouco de conforto, isso nos dá mobilidade, né? Quantos tiveram dificuldades para chegar hoje aqui no culto, no horário, por causa da falta de um veículo, da falta de um automóvel? Já não é mais luxo, às vezes se torna uma necessidade, embora é uma nova família que a gente adquire, quando se adquire um veículo, seja uma moto, seja um carro, o que for, né? É uma nova família. Mas nós encontramos nesse grupo de pessoas que a visão deles, em primeiro lugar, é o que é material.
aquele convite fica em segundo plano, porque o que interessa para mim são cuidar das minhas coisas, é conquistar as minhas coisas, é ter o meu dinheiro, é ter os meus bens materiais. Talvez você esteja fazendo parte desse grupo, não sei, você conhece a sua vida. Olhe e veja um auditório que creio que a maioria, quase que 100%, são de cristãos, homens e mulheres que já disseram sim para Jesus, embora tenha alguns adolescentes, algumas crianças, mas são criados em casas, em lares, aonde se prega a palavra, né? Talvez você tenha desvalorizado, talvez você tenha colocado em segundo plano o convite que Jesus te fez. A ênfase aqui pode ser um convite para caminhar com Jesus, para se tornar um cristão, mas eu posso também aplicar esse texto enfatizando o caminhar com Jesus de quem já conhece o Senhor. Quantos convites o Senhor te faz para andar na casa dEle, andar na presença dEle, servir a Ele, trabalhar no reino dEle, fazer parte do reino dEle. Quantas pessoas têm colocado isso em segundo plano? Fazem parte desse grupo de pessoas, desse grupo em que aquela pessoa disse, olha, diga para o seu Senhor que eu não posso ir na festa. Eu comprei uma propriedade, eu comprei um terreno e eu preciso cuidar dessa propriedade, eu preciso cuidar desse terreno, eu não tenho tempo de ir, né? Colocando em segundo plano o reino de Deus, colocando em segundo plano o convite para andar na presença do Senhor. São pessoas que valorizam o que é prioridade. E há pessoas, não se assustem, que a prioridade para elas é dinheiro. A prioridade para elas é ganhar dinheiro. Vivem para ganhar dinheiro. Há pessoas, não se assustem, que a prioridade dela é bens. É ter propriedade, é ter bens materiais para poder ostentar, para poder mostrar, para poder se realizar, como se isso se trouxesse uma realização. Quantos ricos estão nos seus palácios, que têm rios de dinheiro, que pode comprar tudo que o mundo oferece, mas estão na miséria, porque falta Jesus no seu coração, porque não tem esperança de vida, porque sofrem de uma doença, porque dormem à base de remédio, porque sofrem de ansiedade, de depressão, sofrem de estresse, das mais variadas situações nós encontramos. Não se assuste, mas há pessoas que priorizam o status, que priorizam o nome, priorizam manter uma aparência. Eu já disse aqui na igreja, uma vez eu estava em casa e recebi uma visita, não nessa cidade, mas numa outra cidade que eu pastoreava, e eu recebi um telefonema de um irmão da igreja, e ele me disse assim, pastor, o senhor conhece fulana de tal? E eu disse não. Ele disse, ela é uma pessoa muito respeitada na cidade, ela é uma pessoa de posses na cidade. E ela quer conversar com o Senhor, porque ela tem um problema na família. É o filho dela, se eu não me engano, o único filho, ele é dependente químico. E ela precisa conversar com o Senhor. O senhor pode recebê-la? E eu disse prontamente. E então logo aquela mulher adentrou a minha sala, uma mulher muito rica na cidade, uma mulher de grandes posses, de status, de nome, e ela começou a contar para mim todo o sofrimento que ela estava passando com o seu filho. E ela veio me pedir ajuda. E qual é a ajuda que um pastor, que um servo de Deus oferece para quem é um dependente químico? A única ajuda que tem é a pessoa se entregar a Cristo. A única ajuda que tem é essa pessoa ser enviada para um centro de recuperação, para que lá ela tenha pessoas que passaram o mesmo problema e possa ajudá-la, não que vai resolver todos os problemas no centro de recuperação, mas é uma ferramenta para ajudar aquela pessoa na desintoxicação, ajudar aquela pessoa a vencer aquele vício. E aí ela me pediu a minha opinião e eu dei a opinião para ela, o que ela devia fazer. E ela me agradeceu e foi embora.
Mas aquela mulher, por status, para aquela mulher não ser constrangida, entre aspas, na cidade, em ter um filho diagnosticado, embora muitos já sabiam na cidade, mas para não ter o buchicho, a conversa de que o filho da família tal está numa clínica de recuperação, aquela mulher me compra uma passagem, põe um menino num ônibus e manda o menino para Porto Seguro para poder descansar a cabeça. Porto Seguro, é o útero da nação brasileira, uma cidade turística aonde se tem droga à vontade. Mas o que eu te chamo a atenção é que o status tem impedido as pessoas de atender ao convite de Jesus por causa do nome. Há pessoas que não atendem o convite do Senhor por causa do lazer, porque não pode ficar sem um lazer, como se entregasse a vida para Jesus, perdesse agora o senso de lazer, de descanso. Há pessoas que são extremamente egoístas, porque elas recusam o convite de Jesus para priorizar os bens materiais. Certa ocasião, Jesus travou um diálogo com um rapaz, e esse diálogo está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mas eu gostaria que você abrisse glorificando, exaltando, agradecendo a Deus, porque você está aqui, atendeu o convite do Senhor, e você está recebendo a palavra transformadora do Senhor. Mateus capítulo 19. Vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 16, diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, ou respondeu-lhe o jovem: tudo isso eu observo, tudo isso eu guardo, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se muito triste, por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, longe está, e os irmãos sabem disso, de querer dizer para você, ou ministrar, que você tem que viver na pobreza. No ano passado, no mês de março, nós fizemos aqui um seminário sobre finanças extraordinário. E depois disso eu preguei uma série de ministrações chamado Ativação do Reino de Deus. E eu falei sobre ativação financeira, sobre problemas que acontecem na nossa cidade, sobre a prosperidade que nós temos na nossa cidade, sobre as franquias que nós temos na nossa cidade, embora uma cidade pequena, minúscula, de 30 mil habitantes, mas uma cidade que tem uma das maiores franquias do Brasil, como a Cacau Show. Não é toda cidade de 100, 200 mil habitantes que tem uma Cacau Show, nós temos um aqui. Não é toda cidade que tem uma franquia do Chiquinho, nós temos, e outras franquias que nós temos aqui. Há sinal de prosperidade. Eu já estou aqui há 11 anos, há pessoas que estão aqui há mais tempo do que eu. E se você deixar Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que há prosperidade na cidade. Muitos de vocês aqui prosperaram aqui na cidade. Eu prosperei aqui nessa cidade. Amém? Mesmo nas lutas, nas dificuldades. Muitos de vocês chegaram aqui, não tinha nada, sem querer desprezar você, não é verdade? Chegaram, como diz o outro, com a mão na frente e outra atrás. Mas vocês estão prosperando aqui. Posso ouvir um amém por isso? Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor por isso?
Mas nós identificamos, ou estamos tentando identificar, por que uma cidade onde as pessoas lá fora prosperam e as nossas igrejas não são prósperas? Por que as nossas igrejas passam extremas dificuldades como nós passamos aqui? Nós estamos aqui nessa cidade vamos completar agora 16 anos. Estamos chegando na maioridade e nós não temos uma casa própria. Nós não conseguimos sustentar o pastor, nós não conseguimos abrir congregações, nós não conseguimos sustentar missionários. Quantas igrejas estão estabelecidas aqui que não têm casa própria, vivem de aluguel? Esses dias eu disse para o Senhor tenha misericórdia, me mostre aonde nós estamos errando para a gente consertar. Porque as nossas igrejas, irmãos, nós não temos ninguém rico. Existe poucas igrejas que têm pessoas ricas, mas que são avarentas, diga misericórdia, que são mão fechadas para o reino de Deus, para o reino do Senhor. Então eu não sou alguém que prega pobreza, mas eu estou dizendo aqui que há pessoas que deixam de aceitar o convite de Jesus porque priorizam as coisas materiais. Deus tem te convidado para andar na presença dEle. Deus tem te chamado para ser o reino dEle. E aí eu quero que você reflita, qual é a resposta que você está dando para Deus? Qual é a resposta que você está dando? Para que ou para que serve este convite que Jesus está te dando? Existe convite melhor do que este que Jesus está te dando? Qual é a sua resposta? Esse primeiro convidado aqui, ele ainda deu um jeitinho de se desculpar. Ele disse assim, olha, fala para o dono da festa para ele me ter por escusado. A palavra escusado significa dispensado. Fala para o senhor da festa para ele me dispensar da festa. O convite que Deus tem para você é indispensável. Deus não dispensa ninguém do seu convite. Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz assim, 10 e 11, versículo 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus não dispensa ninguém desse convite. Todos somos chamados para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do reino do Senhor. Jesus não dispensa ninguém aqui. Você está sendo convidado para fazer parte do reino do Senhor, para ser a igreja, para viver a igreja, para ter um novo ano de 2023. Ministramos isso no Réveillon da Paz para quem estava aqui, que você pode optar em ter um ano novo ou ter um novo ano. Essa é a escolha sua. Parece que são as mesmas coisas, mas não são. E eu espero que você escolha ter um novo ano, um ano de renovação, um ano de transformação, um ano de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu aceito o seu convite, né? Bom, prosseguindo aqui no convite, Jesus nos ensina um outro tipo de pessoa. São aqueles que preferem a vida profissional, preferem a profissão, preferem estar bem se situado profissionalmente do que caminhar com Jesus. Voltando ao texto que nós lemos na introdução do Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo 19. Peço que você me acompanhe aí na leitura. Diz assim, Lucas capítulo 14, versículo 19. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Esse segundo convidado representa aquele que ele está interessado na sua vida secular. Ele está interessado na sua profissão.
Ele está interessado na curtição. Deixa eu curtir a vida. Eu sou muito novo para esse papo de igreja, para esse papo de crente, para esse papo de pregador da palavra, de estar dentro da igreja. Isso é para os antigos, isso é para os velhos. Deixa eu curtir a vida, deixa eu viver a minha vida, né? Afinal de contas, eu sou quase crente. Já ouviu essa expressão? Fulano é quase crente. Ele não mente, ele não fuma, ele não bebe. Não quero jogar uma água fria, não quero despejar um balde de água fria, mas não existe quase crente. Ah, fulano é filho de peixinho, filho de peixe, peixinho ele é. Já ouviu essa expressão? É? Filho de crente, não é crentinho. Ah, eu sou dentro da igreja, sou criado na igreja. Quando você converteu? Não converti não, então. Não é crente. Não existe quase crente. Não existe pessoas que ou ela é ou ela não é. Ou ela serve ou ela não serve. Há pessoas que preferem curtir a vida, né? Pessoas que estão presas aos falsos ensinos. Como, por exemplo, ao ensino das falsas obras, né? Que é ministrado, é ensinado pelos grupos religiosos. Ah, se você dá uma esmola, você tem os céus. Ah, se você dá uma cesta básica, se você distribuir sopa, se você distribuir brinquedos, se você dá roupa, se você fizer alguma coisa boa, você vai herdar os céus. Isso é uma mentira deslavada da religião. E enquanto essas pessoas estão recusando o convite de Jesus, porque querem curtir, querem primeiro conquistar uma profissão, elas experimentam muitas coisas. Elas entram, elas experimentam todos os ramos do espiritismo, né? O kardecismo, a umbanda, a quimbanda, a macumba, o espiritismo de mesa branca e tantos outros, que é a mesma coisa, tem o mesmo chefe por trás. Elas experimentam do vício, elas experimentam da religiosidade, elas experimentam do misticismo. Quantas pessoas são místicas, não é verdade? Quantas pessoas elas estão presas à tradição mística? Quantas pessoas estão presas à idolatria? Porque estão recusando o convite de Jesus. São pessoas que rejeitam a graça, rejeitam o convite de caminhar, de andar com o Senhor dos Exércitos, né? Embora Deus está chamando, Deus está concedendo a graça, que é a salvação eterna. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, versos 8 a 9, nós encontramos o convite à salvação, o convite a andar com Jesus. Carta aos Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, um texto bastante conhecido, mas eu quero ler nesta noite. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o convite à salvação, o convite a entregar a vida a Cristo. A salvação é de graça, embora o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz do Calvário. Eu não preciso fazer boas obras, eu não preciso distribuir um caminhão de sopa, se eu tivesse condições, ou de cesta básica, para mim herdar a vida eterna. Para mim receber o convite de Jesus, basta eu dizer sim para o Senhor, e obedecer, e aceitar caminhar com Jesus pela fé. Jesus é a única porta de entrada para o reino dos céus, não há atalhos. Ninguém entra no reino do céu por atalhos. Ninguém entrará no reino dos céus pela janela ou pelo telhado. Só existe uma porta e só existe um caminho que conduz à vida eterna, e é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É receber o convite. Então há pessoas que preferem cuidar da sua vida profissional, da curtir, do que receber o convite.
Mas Jesus também, aqui nessa parábola, ele mostra um outro tipo de pessoa. Ele mostra aquele tipo de pessoas que preferem uma aliança com o sistema, preferem um casamento com o sistema, do que caminhar com ele, do que andar na presença dele. Voltando lá no texto que nós lemos de Lucas 14, versículo 20, diz assim: depois lhe disse, versículo 20, e o outro disse: casei-me, e por isso não posso ir. Não quero aqui, embora há um fato aqui, de um casamento, mas não se trata aqui de aquele ato, aquela festa do casamento, mas sim de se unir ao sistema. Há pessoas que recusam o convite de Jesus porque elas estão aliançadas com o mundo, elas estão aliançadas com os prazeres, aliançadas com o sistema mundano. E a própria palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, o sistema do mundo, todo ele ainda é controlado por Satanás. Então há pessoas que abrem mão de caminhar com Jesus porque não querem deixar o sistema, não querem deixar a aliança que elas estabeleceram, Embora que esteja falando de um casamento, mas casamento nos leva a lembrar que casamento é aliança, é comprometimento. Há pessoas que não querem caminhar com Jesus porque estão presas ao sistema, estão unidos aos sistemas, às práticas, aos usos, aos chamados usos e costumes, às tradições, às festas. Não querem perder as festas, porque acostumou, porque participa, porque apadrinha, Então há pessoas que estão presas aos conceitos, e há um conceito do mundo que nos distancia cada vez da presença do Senhor. Eu postei hoje um vídeo lá no nosso grupo de WhatsApp, que uma pessoa está simulando uma pesquisa. E nessa pesquisa, mais ou menos assim, ela aborda os entrevistadores e diz: o que você acha? Você é a favor ou contra a morte dos animais, a destruição das florestas? Você é a favor ou contra espancar um animal, matar um animal? Aí as pessoas lá colocavam: não, eu sou contra isso, fazer isso com os animais. E aí depois a pessoa lá, o rapaz, ele dizia assim: olha, tem uma outra pesquisa aqui, essa pesquisa é para saber também se você é contra ou a favor do aborto. E aí a maioria das pessoas lá do vídeo lá, elas não assinaram. Mas por que você não vai assinar? Não, porque eu concordo com o aborto. Não, porque eu concordo que a mulher tem o direito de decidir. Mas você foi contra matar os animais e agora você é a favor de matar uma criança. Nós vivemos um sistema deturpado. Nós vivemos um sistema onde os valores estão invertidos. Eu estava olhando agora no final da tarde que no Hospital das Clínicas de São Paulo há 380 pessoas fazendo um tratamento para mudança de sexo. Sabe quantas crianças tem? 100 crianças desses 380 está fazendo um tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo para fazer uma mudança de sexo, os chamados transgênicos. Gente, há uma inversão de valores e nós estamos aceitando isso como que calados. Então há pessoas que se prendem a esse sistema e elas não querem. Elas recusam o convite de Jesus porque elas têm uma aliança com o mundo, uma aliança com as tradições, uma aliança com a religiosidade. Um dia num culto aqui da igreja, uma pessoa foi impactada, ela foi cheia do Espírito Santo e levantou a mão e disse: eu quero caminhar com Jesus. E quando ela chegou na casa dela, mais que depressa, pegou o telefone, mandou uma ligação, ligou para a mãe dela em outro estado, disse: mãe, agora eu ser crente, agora eu vou caminhar com Jesus. E a mãe dela disse: não, você não vai ser crente, porque toda a nossa família é católica. No outro dia, que
que os consolidadores bateu lá na porta da casa dela, foi fazer uma visita, foi começar a consolidação, ela disse, olha, minha mãe falou que eu não posso me entregar para Jesus. Então há pessoas que rejeitam o convite de Jesus, porque estão presos ao sistema, à aliança, né? Certa ocasião, Jesus colocou as pessoas que estavam caminhando com ele à prova. Jesus resolveu provar aquelas pessoas. E no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 22, Jesus disse assim, segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus estava dizendo para nós, olha, é preciso largar todo o sistema mundano para viver a essência da palavra. É preciso largar todas as contaminações do mundo para viver a essência da palavra, porque o sistema do mundo vem para nos escravizar. Quantos de nós aqui estávamos escravizados pelo sistema? Quantos de nós aqui estávamos escravizados nas mentiras? Estávamos escravizados na religiosidade, porque os nossos pais nos conduziram na religião, os nossos pais nos criaram na religião, os nossos pais ensinaram que a religião era aquela que era certa, que era perfeita, que era linda, maravilhosa, que era a melhor do mundo. Quantos de nós nos envolvemos com o pecado, com o errado, porque alguém nos levou, alguém nos conduziu? É semelhante os vícios que nós fomos expostos, E eu fico às vezes vendo pessoas que dizem assim, olha, mas eu nunca, como é que esse menino aprendeu a beber? Como é que essa mulher aprendeu a beber? Festa de 1 ano. Vamos fazer a festa de 1 ano para o menino. O que tem lá? Goró, o menino não entende nada. Agora, para que festa de 1 ano para menino de 1 ano? Me fala. É para gastar dinheiro. Desculpa aí se você fez, se você faz. É para aparecer. O que o menino... Alguém aqui lembra? O que aconteceu na sua festa de 1 ano? Alguém lembra? Fala para mim aí. Vou dar um picolé daqui bom. Alguém lembra? Não lembra. Não é verdade? A maioria de nós aqui nem tivemos festa de 1 ano. Já nem sabia o que é isso. Tem muitos de nós aqui que tem dificuldade de cantar parabéns, porque a gente nunca recebeu um parabéns para você. Tem gente que tem dificuldade. Então, mas por quê? Festa de 1 ano, bebida. Festa de 2 anos, bebida. 3 anos, bebida. Aí depois quer que o menino vicia? Viciar. Então o sistema está aí. Várias são as desculpas que as pessoas apresentam para não aceitar o convite de Jesus. Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu vou curtir a vida um pouco. Esse papo, esse negócio de ser crente é para pessoa fraca, é para pessoa que não tem firmeza, que não tem fé. Deixa isso para depois. São as desculpas que as pessoas dão para caminhar com Jesus. Deixam em segundo plano o convite de Jesus. Que você não seja assim, que você diga sim para o Senhor Jesus. E voltando aqui, novamente ao texto de Lucas, nós vamos encontrar o quarto tipo de pessoas, quarto e último tipo de pessoas, ou melhor dizendo, que Jesus nos ensina nesse texto aqui, versículo 24, diz assim, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O que Jesus está nos ensinando aqui, nesse versículo? Que o Pai é um Pai vingativo? Que o Pai é um Pai que guarda mágoa? Que Deus guarda mágoa daquelas pessoas que o rejeitam? Não. O que nós aprendemos aqui é que todos precisam estar conscientes da recusa. Todas aquelas pessoas que recusaram aquele convite, eles ficaram cientes que eles, ao recusar aquele convite, eles não entrariam mais naquela festa. Mesmo não entrariam mais. Então, o dono da festa não deu uma segunda opção. O dono da festa não disse assim, olha, eu vou fazer outra festa para vocês se redimirem. Nós não podemos rejeitar a vida eterna, porque não haverá uma segunda chance para nós. Não haverá missa de 7º dia que vai dar jeito.
não haverá vela que vai dar jeito, não haverá flores no túmulo que vai dar jeito, né? O convite para caminhar com Jesus é agora, enquanto você está vivo. O convite para servir a Deus é agora, enquanto você está vivo. Diz a letra de uma música de um grupo, né, que diz assim: você pode andar com Jesus sem Jesus, melhor dizendo. Você pode rejeitar Jesus, andar sem Jesus durante toda a sua vida, mas o difícil vai ser morrer sem Ele. Morreu sem Jesus, acabou. Embora eu não quero que ninguém morra aqui, nem estamos querendo, desejando isso, esse é um ano da renovação. Embora queremos que o velho homem nosso morra, para que nasça uma nova pessoa, que haja um renovar. Mas hoje Deus continua te convidando, e você não está dispensado do convite. Você tem consciência do convite que o Senhor tem te dado. Você tem consciência do convite que Deus tem te dado. Talvez você esteja aqui e já foi convidado muitas vezes a se entregar a vida a Cristo, a ser um cristão, né? Talvez você esteja aqui, já é um cristão, já se converteu, alguns até já se batizaram, mas você está deixando as coisas, como dizia o ditado, ao Deus dará, deixando, né, como dizia a letra da música, eu vou levando a vida e a vida me levando, né? E você está recusando. O Senhor tem te convidado para uma nova vida, o Senhor tem te convidado para um ano novo, o Senhor tem te convidado para um renovar, o Senhor tem te convidado para uma nova aliança, o Senhor tem te convidado para um novo estágio, e você tem recusado o chamado de Cristo. Diga misericórdia. Não sei quais são as respostas que você tem dado para o Senhor, quando o Senhor te chama para o íntimo, quando o Senhor te chama para a adoração, para o louvor, para a pregação, quando o Senhor te chama para ler a Bíblia, para orar, quando o Senhor te incomoda para vir para a igreja, para vir para ir para a célula, para pregar para uma pessoa, para dizer para uma pessoa o quanto Jesus ama ele. Eu não sei o que você tem dito, qual é a sua resposta, mas não seja como esses convidados, porque eles não foram tidos por dispensados. Por mais que eles pediram, olha, fala com o dono lá, fala com o moço lá, fala com o chefe, para me ter como escusado, como dispensado. Ninguém foi dispensado. Você não é dispensado. Há um chamado de Deus para a sua vida. Há um convite do Senhor para você. E eu sei que Deus tem falado com você. Deus tem insistido com você. Deus tem te convidado. Qual é a resposta que você está dando para o Senhor? Você é como estes aqui da parábola, que está inventando história, que está dando desculpas, que está dizendo, não é agora, deixa para depois, e o mais importante é eu cuidar de outras coisas, né? Eu não sei, mas você sabe. O Senhor da seara, o Senhor da festa, está olhando para você. Deus está olhando para você. Ele é o dono da casa. Ele é o dono da festa. Ele é o dono dos céus. O convite vem dele. Ah, pastor, mas eu não me sinto preparado. É Deus que prepara. Basta você ter disposição, querer aprender. Basta você ter disponibilidade. Basta você saber conciliar o tempo, porque quando a gente quer, a gente concilia o nosso tempo, não é verdade? Quando a gente quer, a gente concilia. Quantos convites a gente recebe que a gente não pode ir, mas a gente dá um jeitinho e vai, não é verdade? A gente dá um jeitinho, né? A gente arruma alguém para trabalhar no lugar, ou às vezes mata o serviço, pega o banco de hora para quem trabalha na usina, dá um jeito. Não tem com quem deixar os meninos, a gente dá um jeito, arruma alguém para deixar os meninos. Não tem dinheiro para comprar roupa, a gente passa o cartão e depois paga, né? Tem vergonha de chegar com a mão vazia, dá um jeito de comprar um presente sem poder, mas leva. A gente faz muita coisa para atender os convites seculares que a gente recebe. Eu tenho certeza que você faz.
um esforço para estar naquele convite que você acha que é bacana. Você sacrifica tempo, cansaço, você sacrifica recursos financeiros, mas você vai. Porque alguém te convidou, alguém lembrou de você, você se sentiu valorizado, você se sentiu honrado. O Senhor tem te convidado todos os dias para andar na presença dEle. E este é o melhor convite, é andar na presença do Senhor, é viver na presença de Deus. Amém? Que você possa dizer sim para o Senhor e parar de dar desculpas e priorizar o convite que Jesus tem te dado, que Jesus tem te chamado, porque Ele tem nos convidado todos os dias. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé por gentileza, e nós vamos orar diante do Senhor, diante desse convite que Jesus nos faz, né? Seja ele para ser cristão, seja ele para ter mais disposição, seja o convite para poder evangelizar, pregar, seja o convite para servir na igreja, não sei qual é o convite que Deus tem insistido com você, e você tem, né, negado esse convite, mas é hora de orar ao Senhor, é hora de você fazer uma reflexão na sua vida, é hora de você abrir o seu coração e falar para Deus: Deus, eu quero esse convite, porque é um convite que parte do Senhor para as nossas vidas. É o Senhor dos senhores que tem convidado você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Se você sente vontade de ajoelhar, se ajoelhe. Se você sente vontade de vir à frente, de vir um altar, pode vir no altar, não tem problema. Mas ore ao Senhor agora, diante dos convites que Jesus tem feito para você. É hora de você entender que são convites especialíssimos. É hora de você compreender que é preciso priorizar o convite de Jesus, o convite do Senhor. Ore pela sua vida. Fale com o Senhor aí agora. Tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando, está trabalhando. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Se você sente que você tem corrido para longe desse convite, se você sente que você tem rejeitado ao convite do Senhor, se arrependa, peça perdão ao Senhor. Se arrependa, conserte-se diante de Deus. Ore aí pela sua vida agora, só você e Deus. Nesse momento, só você e o Senhor. Fale com o Senhor dos Exércitos. Abra o seu coração para Deus. Pare de relutar ao convite que o Senhor tem te feito. Pare de recusar ao convite que o Senhor tem falado com você. Fala com Deus aí agora, em nome de Jesus. Abra o seu coração para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Abra o seu coração para Deus.